Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Eu gostaria de convidar você a se juntar a nós na divulgação desse vídeo. Envie para os seus contatos, para que muitas pessoas, sua família, seus amigos, coloca lá no WhatsApp, compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que muita gente seja alcançada pela palavra de Deus. Estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e a leitura bíblica de hoje vai do capítulo 22, verso 17, até o capítulo 23, verso de número 10. No capítulo 22, verso 21 e 22 diz assim: Mas o Senhor disse: Vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: Fora com esse sujeito, ele não merece viver. A vocação do apóstolo Paulo era levar o evangelho aos gentios, mas a multidão enfurecida não queria a salvação dos gentios. Esta ideia do evangelho exclusivista, essa ideia do evangelho judaizante, essa ideia do evangelho que é para nós e não é para eles, é que estava motivando, fez com que a multidão arrastasse Paulo do templo e envolvesse aquele momento de quase matarem o apóstolo Paulo com as próprias mãos. Agora ele está na escadaria falando da sua experiência, falando da transformação da sua vida, falando da sua vocação. E no meio de sua fala, então ele diz assim: olha, foi Deus quem me mandou pregar o evangelho para os gentios. E aí, enquanto Paulo estava falando da sua experiência de transformação, eles estavam suportando ouvir o discurso do apóstolo Paulo. Mas quando ele mencionou a salvação aos gentios, a Bíblia diz que eles começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merecem viver. E a Bíblia diz que eles gritavam, pegavam os seus mantos e jogavam poeira para o alto, e agora o tumulto estava tão grande que as autoridades, o comandante, trouxe Paulo para dentro da fortaleza para que ele não fosse pego pela multidão. É muito interessante esse momento, porque uma ideia equivocada a respeito do evangelho pode produzir situações muito distintas do evangelho. A salvação não é restrita aos judeus e nunca foi propósito de Deus que somente os judeus fossem salvos. Desde Abraão, Deus disse: olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde a fundação, desde o início da fundação da nação de Israel, Deus já está dizendo que o propósito era a salvação de todas as pessoas e que a graça do Senhor, o evangelho, o perdão de Deus haveria de alcançar todas as pessoas do mundo inteiro. Mas a ideia de um evangelho nacionalista, exclusivista, a ideia de um evangelho voltado somente para atender às demandas judaicas, estava muito presente no imaginário da multidão. E por isso, quando o apóstolo Paulo diz: porque Deus me enviou para levar o evangelho aos gentios, logo eles reagiram. E é assim: se nossa compreensão é diferente, então morra você. Esse é o tipo de atitude de alguém que não sabe dialogar, de que não sabe entender pontos de vistas. E, infelizmente, há muita gente como essa multidão que não sabe
lidar com o contraditório, não sabe lidar com o pensamento diferente do seu, e a gente precisa aprender com esses textos da palavra de Deus para que a gente não viva a mesma experiência da multidão. A gente precisa manter a nossa comunhão, ainda que a gente discorde de um pensamento aqui ou ali, mas o amor de Deus, ele precisa superar todas as nossas diferenças. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque é pelo poder da tua palavra que vivemos, é pelo poder da tua palavra que nos movemos. Queremos te agradecer, ó Deus, porque a vida do apóstolo Paulo nos ensina, e mesmo nesses momentos críticos da sua trajetória, ele continuou afirmando aquilo que era a sua convicção. E ainda que estivesse no meio de um povo hostil, de uma multidão que estava disposta a levá-lo à morte, ele não abriu mão de sua convicção de que fora chamado pelo Senhor para levar o evangelho aos gentios. E nós queremos pedir, ó Deus, dá-nos essa tenacidade, dá-nos esta ousadia, dá-nos essa firmeza, dá-nos esta convicção inabalável, para que, ó Deus, possamos cumprir a tua vontade em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?